Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início a mais uma live da noite de hoje, sexta-feira, do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 917, a live é número 175. O livro terceiro das leis morais, capítulo 12, perfeição moral ou egoísmo. Hoje é 12 de junho, né, Edlon? Sexta-feira. A nossa live aqui no horário de Mato Grosso do Sul é toda sexta-feira às 19 horas. Aquele que sentir vontade de participar conosco, é uma honra recebê-los. E vamos fazer uma prece, pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe nessa noite de hoje, para que o ensinamento entre em nosso coração primeiramente, na nossa mente, se transforme em ação, né? Que a gente coloque em ação tudo aquilo que a gente aprendeu. Mestre amado Jesus, abençoe o nosso trabalho, abençoe esse momento especial que nós estamos vivendo, que é o estudo do Livro dos Espíritos, um manancial de sabedoria e ensinamentos. Que Deus e Jesus nos amparem, me dê condição para que meu irmão, Odilon, possa ser amparado por Deus e possa coordenar os nossos estudos com maestria, como sempre tem feito, né? O nosso pedido mais é esse aí. Muita paz, que Deus e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Então, hoje, capítulo 12, Perfeição Moral e Egoísmo, 19 de junho de 2026. Nossa live é de número 175. Essa pergunta 917, nós começamos a fazer ela, né? Que está no capítulo 12 da Perfeição Moral. 918, caracteres do homem de bem. 918. Por que indício se pode reconhecer que um homem, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação. Quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. João Dalmolin, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Estejamos todos. O espírito prova a sua elevação. Tudo arrepiado. Eu vi que você está com o topete. Pois é, andei na chuva de bicicleta. Corporal representa a prática de Deus. Características do homem de bem, que beleza. Isso. O Orlando está lendo ela agora, ele ainda não comentou, só fez a leitura. Eu ouvi um pedaço. 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. É uma coisa completa a outra, né? Ou seja, nós estamos assim no caminho da evolução, do crescimento moral. Ainda está muito longe de ser o ser ideal, né? Mas a gente está trabalhando para isso aí, né? E a tendência é, com muitas reencarnações aí pela frente, a gente melhorar a nossa conduta moral, a nossa elevação.
Nós estamos aí na senda do progresso. Essa perguntinha aí, ela leva a gente àquela questão, né, que a gente percebe, né, tá falando sobre transição do mundo, sobre os níveis, né, de cada um, lá de vez em quando vem essas curiosidades na gente, né, fala, escuta, como é que a gente sabe que a pessoa já está elevado, né, na hierarquia espiritual, como é que a gente reconhece isso, né, quais os indícios? Então, é uma pergunta que a gente faz, e às vezes até faz comparações, ó, fulano, ciclano, né? Aquela pessoa é tão boa, será que ela não vai, será que ela não vai para outro planeta, ela vai ficar aqui, ou vai, né? Então, sempre tem essas curiosidades, e essas curiosidades também a gente acaba ficando nela também, né? Então, é uma perguntinha que ela vale muito hoje ainda. Essa resposta aí, Ah, ela faz até a gente pensar que um espírito nessa condição já não tem mais que reencarnar, não tem mais que estar aqui praticando esses atos, essa qualidade de atos na vida corporal. Porque quando já pratica tudo isso na vida corporal, já não tem muito mais por que ficar na vida corporal, né? Prova de levar todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Esse espírito é um verdadeiro missionário. Porque se ele está aqui com tudo isso, ele está em missão. Mas, claro, que os espíritos responderam uma pergunta que foi feita, que diz assim, quais os indícios de um homem em que o progresso real lhe eleva o espírito na hierarquia, né? Então, os sinais são esses. E depois aí eu acho que vem aquele texto do Evangelho, né? Onde fala do homem de bem no Evangelho. Acho que já vem na sequência aí. Aquele texto do Evangelho que fala as características do homem de bem. então, no Livro dos Espíritos também, né? Nós estudamos a classificação, aquela que Kardec faz, né? Dos espíritos, né? E nós estamos na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Predomínio da matéria sobre o espírito, o predomínio do mal, né? Ainda mal, a ignorância, orgulho, egoísmo, as paixões ainda estão muito presentes dentro de nós. Então, nós estamos na terceira ordem. E daí, na terceira ordem, tem várias classes, né, que ele colocou dentro dessa terceira ordem. E aí as classes dão as características de espíritos, por exemplo, a classe 10, impuros, né, inclinados ao mal, fazem dele objeto principal de suas preocupações. Estou lendo aqui. Classe 9, levianos, ignorantes, maliciosos, zombeteiros e inconsequentes. Por aí vai, né? São 10 classes. Aí depois que vem a segunda ordem. Quando ele fala aí que nós elevar, será que seria para a segunda ordem? Espíritos bons, onde o espírito predomina sobre a matéria. E o desejo do bem é a sua principal característica. Né? Aí tem as classes. Não, eu acho que esse espírito aí já está elevado na categoria de espírito. Ele já está quase como Puro, espírito. primeira ordem. Espírito superior, espírito de primeira ordem já, espírito. São os espíritos Claro, puros. primeira ordem são espíritos puros, né? Eu acho que um espírito puro vai vir aqui na Terra só se for um Jesus, né? Puro mesmo. Apesar de que, né, nós temos notícia de que esses espíritos que estão reencarnando de outros sistemas, que não o solar, que estão reencarnando aqui ou reencarnados já para acelerar a transição planetária, eles são espíritos que não praticam mais o mal lá no mundo deles. Então, poderia ser nessa segunda ordem, né? Que são os espíritos bons. Ele não é puro, mas é espírito Sim, bom. sim, Que tem 5 sim, sim. classes. Nessa... Não sabemos lá que tipo de reencarnação que eles estão sujeitos ainda, se tem algum tipo de reencarnação, né?
Se é que lá se chama isso de carne, né? Também. O tipo de corpo, né? O tipo de densidade que tem as variações de densidade dos corpos espirituais. Porque a carne é uma das variações da densidade do corpo que o espírito pode usar, né? O espírito já usa o perispírito, nós sabemos, pelo menos esse, e mais o corpo, para nós aqui, mais o corpo físico. Vamos para o próximo? Acho que tem um pedaço grande aí dessas, a não ser que na tua versão não tem. Tem aí, ó, o homem de bem é aquilo que está no Evangelho. Ah, é. Então é esse que nós começamos a ler, que eu estava falando por Orlando, né? Nós lemos esse primeiro quadro aqui, ó. Aí o outro não deu tempo, que é esse aqui, ó. Até eu coloquei a observação aqui, que não deu tempo. Esse primeiro quadro aqui, o primeiro quadro nós lemos, né? E o segundo também. Não foi? Acho que foi o seu Maurício que fez até a leitura. Porque hoje ele está viajando. Aí está aí. O Orlando vai continuar então, Orlando? Eu? É que a pergunta ela é mais longa um pouquinho, ela tem 3 quadros. Eu posso ler aí. Pode? Aí faltou a letra O no começo. O verdadeiro homem de bem Ah, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Esse texto está transcrito no Evangelho, né? isso. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente. Chega a cansar a gente, né? Ouvir isso tudo aí. E olha que Humanitário, eu acho que esse benevolente. ainda não é espírito puro, hein? Não, não é não. É o Para com homem de todos. bem. É Da isso. É segunda bondoso, ordem. humanitário e benevolente para com todos. É. Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças e nem de crenças. Redação antirracista. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção alguma. É para não falar em raças, né? É que a raça ela é deselegante. Então, Aí não. é um Inclusive, termo separatista, né? É um termo segregacionista, discriminatório. isso. Agora se fala em culturas, etnias, alguma coisa assim. Tem até um TAC Uhum. lá na Bahia por conta disso no Livro dos Espíritos mesmo. Por isso que saiu essa edição antirracista. Porque Aham. houve uma ação no Ministério Público lá e houve um termo de ajuste de conduta para corrigir o livro. Aqui nessa tradução aqui, essa tradução aqui da Alta de Souza, acho que é, né? Ah, Já está colocado diferente. já mudou, né? Já, sem distinção de etnias. Etnias, isso. Hoje já se preza por um outro tipo de fala. Sem distinção de etnias e nem de crenças. É que essas questões, né, a gente tem que considerar a época, né? A época era comum falar assim, né? Até a Sim, questão do gênero também, né? Usa muito o homem. A gente está falando o quê? Do homem como ser humano, né? Não só do homem, o provedor, como eu te dizia antigamente. Né? Mas sim. todos esses termos é preciso a gente, talvez, considerar ele como se diria hoje. Igual alguns livros falam voz, né? O tempo todo, voz, esse termo também não é utilizado, né? É um termo mais antigo. Qual termo? Voz. Qual termo? Voz. Voz? Nessa segunda, no
plural, né? Vós. Vós sois, Aham. né? Igual no Evangelho também está assim, né? Vós sois a luz do mundo e tal. E, É porque, na verdade, aí é para deixar claro que quem está falando para nós é um espírito. ah, Então ele fala vocês aí, os isso. encarnados. Hoje, popularmente, a gente usa o você, né? Não Ah, ah. vós. Mas, Uhum. o importante é a essência, né? O que, É a ideia, né? a ideia, isso. A ideia que traz. Isso aí. Vamos para o próximo quadro, não? Vamos. Aí está. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho, ou, né, ou com a sua prepotência, seu poder, né, sua superioridade. E aí, no caso, quando ele está como chefe, né? É. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos. Esse texto é tão rico, ele traz de maneira concreta, né? O que é que faz, como é que sente, como é que age em relação ao próximo, em relação às coisas. O homem de bem, né? Um homem que ele é abnegado, que ele sabe renunciar, que ele não busca recompensas, é um homem que respeita toda a diferença, que e que não se ofende, na verdade. Se ele é indulgente, se ele perdoa todas as fraquezas que redundam, as muitas podem redundar em ofensa a ele, em prejuízo, até em calúnias, né, difamações a ele, aí diz que ele não, né, que ele é indulgente com as fraquezas dos outros. Então, na verdade, é aquele homem que não se ofende, e aí nem se fala assim de perdoar, apesar que indulgência também tem o significado de perdão, né? Sim. Mas na linguagem da codificação são duas coisas diferentes, né? Tanto que lá na pergunta sobre a caridade segundo Jesus são três coisas: uma é o perdão, outra é a indulgência, né? Além da benevolência. Isso. É um clone de Jesus Cristo. É um clone de Jesus, porque para ser tudo isso aí tem que ser que nem Jesus, né? É um imitador, né? Quase, porque Jesus agiu como tudo isso aí, mas ele realmente estava superior, estava poderoso, se quisesse usar esse poder, estava realmente, né, com o sentimento todo puro. Não sei se esse homem de bem aí, ele já não falou muito do sentimento dele, que o sentimento dele todo né, tão bom assim. Falou da Falou que ele ação, faz. né? Ele já faz tudo isso, né? É, falou da ação. E a gente observa muito a ação, né? A gente se esquece que o mais importante é o sentimento, é as emoções, é o que a pessoa está sentindo. De nada adianta a pessoa aparentar ser uma pessoa bondosa, né? Cheia de falar manso, né? Afável, doce no falar, mas dentro, às vezes,
tem um bocado de sentimento indesejado. O mais importante é o que a pessoa sente. E isso só ela sabe. Então, mas é bem... Esconde, né? Tem um bicho que muda de cor, né? Como é que chama? O camaleão. Camaleão. É bem delicada essa situação aí, Odilon, porque a gente vê pessoas que são tão sensíveis, tão carinhosas, assim como os pobres. Então, com aquele sentimento, parece tão bonito, né? E eu acho que é bonito mesmo. Mas deixa eu ficar na minha mansão e com as minhas outras mansões de aluguel, para mim poder viver uma vida segura e tal, confortável, né? E aqueles pobres que eu tenho tanto carinho por eles, deixa continuarem vivendo sua aprovação de não ter nenhum barraco próprio para morar. O egoísmo ainda talvez é muito forte, né? Talvez não, né? É muito forte, né? Dentro da gente. Ele é muito a base ainda, né? Muito a base ainda da nossa relação material. Sim. Como foi estudado no título anterior, né? O egoísmo está presente em todos nós. Sim. Guardando as devidas proporções em todos nós. E falando nessa questão, né, de acúmulo, né? Nós temos o primeiro trilionário da história, né? Já pensou? Primeiro trilionário. É muito Já dinheiro. tem, Né? já tem trilionário, né? Saiu Trilionário em dólar? Elon Musk, né? Saiu agora na semana passada. O primeiro trilionário da história do mundo. É muita coisa, né? Mas trilionário em dólar, né? Em dólar, exatamente. É muito dinheiro, né? O que seria isso? É difícil até Que coisa. imaginar, né? Como é que... Não, e depois de trilionário a gente já nem sabe mais como falar. Pois Quando ele é. multiplicar por 1000 esses trilhões, mas aí para multiplicar trilhões por 1000 também tem que... Aí Mas tem que acumular muito. quando surgiu o bilionário, a gente não imaginava que alguém pudesse se tornar trilionário, né? Hoje tem. De Como é fato. que é? Como é que é as diferenças, né, que nós temos no mundo, né? É muito desequilíbrio, né? Enquanto uns passam fome, né, necessidade do básico, outros são trilionários. Eles não, um, né, só, no caso. Então, divagando aí, né? Divagando, a gente vê que um governo nunca teve a competência de ficar tão rico como um homem num sistema como esse nosso, que depende de tantas pessoas, de tanto gerenciamento de seres humanos para não tomarem aquele dinheiro dele, aqueles bens dele, né? Consegue ir acumulando tanto assim. Acho que é um sinal bom, sinal positivo, né? De que já existe uma certa humanidade nas pessoas, uma certa honestidade. Não é só a tentativa de se dar bem, tirando o que legalmente não é seu de outro. Vamos para o próximo? Vamos. Esse também tem 7 quadros e o título é um outro título, Conhecimento de Si Mesmo. A questão que também é bastante estudado dentro da doutrina espírita, a 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de só melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Tem que se conhecer a si mesmo, fazer uma autoanálise da sua conduta, do seu modo de ser, né?
como é o que a gente tem que fazer para modificar, né, a nossa conduta e melhorar e ser um verdadeiro homem de bem. O conhecer-se é uma das coisas mais complexas que tem, né? O conhecer-se a si mesmo. É tão complexa que a gente não pode, a gente não suporta fazer isso com rapidez. Por exemplo, lembrando de tudo que a gente fez em determinadas áreas da nossa vida moral, em tudo que a gente fez nas vidas anteriores, nas últimas vidas anteriores, nem precisa ir muito longe, a gente não suportaria. Então, a gente precisa do esquecimento. Se for fazer uma terapia de regressão, precisa ser em doses pequenas, para a gente conseguir ir elaborando isso e aceitando e assumindo. Então, às vezes, eu pensava numa brincadeira. Nós geralmente somos muito autoritários, né? Somos muito truculentos, somos racistas, uma série de situações. Chegar num amigo da gente, principalmente num momento em que está fazendo alguma análise, alguma coisa, e falar assim, mas você é isso, assim, 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 assim. A pessoa toma um choque tão grande. Porque, primeiro, porque é um companheiro que está dizendo. Segundo, porque ela não parou para pensar nisso. E a pessoa se ofende muito quando é dito alguma coisa assim. Então, nós ainda estamos num grau de atraso tão grande que nós não podemos dizer, olha, eu acho que nós somos ainda desse jeito. E aí, se eu colocar o nós, eu não posso falar só de mim, das minhas ações. Para que o meu irmão compreenda, eu tenho que dizer para ele também. Olha, e as tuas ações que mostram que você também é assim são essas e essas. Aí complica, né? Aí complica. Eu gosto daquela questão que o Chico Xavier colocava, né? Que se alguém vem e critica a gente, você tem duas formas, né, de agir. Se o que ele está falando é verdadeiro, você se cala e se corrige. Se não for verdadeiro, você também se cala e desconsidera, porque não é verdadeiro. Por que você vai se ofender, né? Tentar se defender, né? Então, o problema é sempre eu comigo mesmo. Sempre é assim. Mas é muito difícil a gente ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Geralmente, se alguém dá uma espetada, a gente reage muito mal. Eu ainda penso assim, que apesar que existe a projeção, que é um mecanismo de defesa da pessoa, do ego, a projeção onde eu enxergo no outro características que ainda são minhas, né, como uma forma de lidar com isso também, de me defender, e até de combater em mim, porque quando eu acuso no outro, eu estou dizendo que isso é ruim, que não deveria ser assim. Mas eu não reflito naquela hora, não tomo consciência de que eu ainda sou assim. Mas então eu penso, se alguém me acusa de algo que eu não estou sendo, não estou praticando, eu não posso ter certeza que eu não sou. Olha só o que eu estou dizendo. Não estou falando de sentir, não estou falando de nada, estou falando de ter certeza. Eu não posso ter certeza que eu não sou assim. O que eu posso ter certeza é de que eu estou abstêmio, pelo menos. A pessoa fala assim, não, você é um ladrão, você pega as coisas dos outros. Aí eu tenho certeza que eu não pego. Eu tenho certeza que eu não pego, então pode ser que tenha alguma coisa, né, nele ou em mim que tá facilitando esse sentimento.
talvez essa projeção ou essa identificação, mas paciência, né? Quem sabe é assim que eu fui ontem, ainda estou com essa energia. Esse ontem que eu digo ali nas vidas passadas, né? Já que nessa vida eu não sou isso, não estou praticando isso, então eu posso estar me abstendo de fazer algo que há pouco tempo eu fazia. Quando a gente sabe, olha bem para isso, a gente precisa se perguntar: será que eu seria capaz, num teste, num teste mesmo da pedra de toque, né? Será que eu seria capaz de voltar a um comportamento desse? Não, não seria? Então, por aí vem o autoconhecimento. O autoconhecimento, como nós vamos ver na resposta do Santo Agostinho aí, na sequência, o autoconhecimento é se analisar realmente como a gente é. Vamos a ela, então. Aí está. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia, quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Que foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, que o esclarecesse quando força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. É aquilo que nós falamos, né? Tem que fazer um retrospecto, né? Uma análise de consciência durante bom seria todo final de dia, né? Você vai fazer aquela oração às 6 horas, 7 horas, a hora que você for dormir, aí você faz uma análise, né? Da situação, como é que você foi durante o dia, qual o seu procedimento, né? Olha que um dia são 12 horas, né? Das 6 às 6 dá 12 horas. Vê o que você fez durante essas 12 horas, o que você fez. E aí é um montão de coisa que vem, se você não passou alguém para trás, se você não xingou alguém, se você não brigou, não discutiu. E às vezes você não fala com a boca, mas você pensa. O pensamento é fértil. Será que eu não prejudiquei ninguém com o meu pensamento? Tem um ditado aí que diz que o pensamento é uma força, é uma arma que a gente tem, né? Se a gente pensar bem em favor do outro, ajuda muito naquela energia, né? Se pensar mal, destrói o camarada. E a nós também, né? Porque a gente se prejudica também. Então a gente tem que tomar cuidados. Muito cuidado. João? Então, é isso mesmo, né? É a sinceridade com a vontade, com a persistência, e tem que ter aí muita humildade, porque nós buscamos, sem ter consciência disso, buscamos as nossas razões. Aí eu não fiz tal coisa, mas não fiz por quê?
e a gente encontra uma justificativa, uma racionalização. Por que não fez? Ah, mas eu tratei, eu dei uma resposta. Mas dei uma resposta por quê? Porque, né, teve toda uma conjuntura e tal, e a gente não consegue se colocar naquela questão de humildade mesmo, né? De sinceridade consigo mesmo, de verdade consigo mesmo. São palavras que dizem muito na hora do nosso autoconhecimento, né? Sinceridade, verdade, franqueza. Aí a brandura também, a gente não querer ser mais do que alguém, ou, não, ou mesmo saber abrir mão de direitos. Eu tô no direito, mas alguém quer essa vaga que está insistindo, está quase me empurrando para tirar, pega a vaga. Coisas assim, né? A gente não. Não, eu tenho que defender minha vaga, porque aqui é o meu direito. Não posso ser Então bobo. tem a questão do legal, né? Tem Não a posso questão do ser legal. bobo. E Paulo falava, tudo me é lícito. É lícito eu fazer as coisas, quer dizer, pela lei não está errado. Mas tem muita coisa que não me convém fazer. O espírita tem muito isso. Ele tem que ir muito além do legal. Porque para ele, muita coisa que é legal já não é mais moral. Não é boa, não é correta, não é benéfica para ele e para as outras pessoas. É um grande desafio isso aí. Você disse muito bem, ser sincero É consigo um desafio mesmo. importante desse momento, né, Odilon? Porque nós estamos num momento de passar para isso. É a transição nossa como espíritos também. Cada um de nós tem que fazer essa transição, né, para esse mundo de regeneração. Ser sincero consigo mesmo. É muito. Isso que você falou tem muito sentido mesmo. A gente fica se justificando. Não, mas eu fiz isso porque, na verdade, foi ele que me provocou, né? A culpa não é minha, não. Ele que a gente nunca assume, né, as responsabilidades pelos nossos atos de forma assim total. Nós dificilmente nós somos sinceros conosco mesmo. Imagina com o outro, né? O outro então é pior, que daí a gente atira na cara mesmo, dá de dedo e fala, ó, eu fiz, mas quem é culpado de eu ter feito foi você. É estranho. Para o próximo quadro, vamos lá. Tem 7 quadros aí. Lá está o 3. Quer que eu leia de novo? Dirige, pois, a vós mesmo, perguntas e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por ontem, com está meio apagado, censurareis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousareis confessar. Perguntai ainda se mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria eu que temer o olhar de alguém, ou ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos, e as respostas vos darão, ou o descaso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. A situação é grave. Na hora que você for fazer um exame bem feito, não pode ser um exame mascarado, né? Tem que ser um exame profundo mesmo, assim, para valer.
E aí a gente, nesse exame, a gente vai analisar assim que será que eu fiz tudo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse? Se eu passasse agora para a vida espiritual, será que lá minhas coisas, meus defeitos vai ser transparente? Eu vou passar a enxergar tintim por tintim, vou ter tempo só para isso? Será que eu agi certo? Nunca prejudiquei ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca agredi ninguém. É, é uma porção de coisa, né, que você tem que perguntar à sua consciência, né? É isso aí, É uma receitinha de bolo, né? a receitinha de bolo. Santo Agostinho dá detalhes aí, dá exemplos até, né? E exemplo que toca, toca na gente, né? Que a gente está nele, não tem como a gente fugir desses exemplos aí. Estamos nele. Mais comentários, João? Então, dá para comentar muita coisa aí, né? Mas aí acho que a gente também. É uma coisa que me vem aqui. Muitas vezes a gente acha que tem o direito de se igualar a alguém, se nivelar com alguém, com as pessoas. E aí é uma pergunta interessante para a gente se dar conta. Com quem a gente quer se nivelar? A gente busca se nivelar com pessoas humildes, com pessoas que não reagem ao mal, que não não responde, não revidam, não reivindicam, né, que não se defendem de acusações. Não, né? A gente, em geral, a gente busca se nivelar com aquelas pessoas que têm uma honra. A que honra é essa? Uma honra de se defender, de se manter, de não sei o quê, de o meu nome, de, né, a minha imagem e um tanto de coisa. A gente se nivela muito por essas pessoas. Eu estou colocando genericamente, não sei se vocês olham, também sentem assim, mas eu acho, por mim, que a gente se nivela muito por essas pessoas que querem defender uma honra, que não querem ser ofendidas, que não aceitam serem caluniadas. E Jesus fala diretamente disso no Sermão do Monte, né? Ele entra assim nessas partes. Falar o bem de quem diz o mal, fazer o bem àquele que é ruim para a gente, orar por aqueles que nos perseguem, nos odeiam, nos maltratam, orar por eles. Enfim, são coisas que tá bem difícil ainda para a gente realmente fazer. Então, a nossa vontade aí de se tornar bons já é o combustível para a gente agir cada vez mais, para a gente se tornar brando, manso, aquele que não reage, que não fica bravo com as coisas que acontecem ao nosso lado e com as coisas que as pessoas falam do coletivo e principalmente de nós mesmos. E tem outro detalhe também dessa questão de se nivelar, né? Que às vezes determinadas ações a gente justifica pelo outro. Eu tenho um conceito muito bom do João Dalmolin, mas se até ele faz isso, por que eu não, né? Aí eu me justifico, sabe? Eu falo, não, poxa, até ele faz isso, por que eu não posso fazer também, né? E acabo. Não é Brasil brincadeira aqui. agora, né? Não é brincadeira agora, mas todo mundo faz. Todo mundo faz porque eu não. Mas você não é todo mundo. Tem essa também. Verdade. É, Eita, nós. Vamos pro próximo? Quadro 4. Vamos.
Dá uma lida aí para alternar um pouco. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Então, ele racionaliza, ele explica, né, dessa forma. O orgulhoso julga que em si só há dignidade, isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se ela fosse praticada por outra pessoa. Então, se uma ação nossa a gente tiver indeciso se realmente ela é correta ou não é correta, vamos colocar ela na prática de outra pessoa. E eu acho que especialmente se for uma pessoa que a gente não gosta muito, né? Essa pessoa praticando, como a gente sente, se vê que isso é bom ou não é. Se a censurais noutrem, não na poderiam ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. E aí tem aquilo que eu disse uns dias atrás aí, né, Odilon, que até você comentou também. Vamos generalizar. Se todo mundo fizesse isso que eu fiz hoje, essas coisas que eu faço, qual seria o resultado? Se todas as pessoas fizessem desse jeito, seria bom? Aí a gente vê que muito do que nós fazemos estragaria a sociedade, o mundo, a natureza, porque realmente não é bom. Então aí tem um pouco de uma coisa que na psicologia entra na perversidade. Não é uma perversidade como a gente imagina aí no comum essa palavra. Uma perversidade que é o seguinte: existem leis, existem regras das boas condutas, mas e nesse momento, eu posso fazer. Não vai ser grave. Eu vou fazer esta vez. E daqui a pouco, outra vez eu faço de novo, é mais uma vez e mais outra vez. Igual um dia eu disse ali, né, eu dei o exemplo, se alguém jogasse o papelzinho, não uma garrafinha, alguma coisa, mas é só uma vez, joguei, porque tinha saído aquele dia para o bar, e aquele dia eu estava alegre, aquele dia eu estava voltando para casa de madrugada, não sei o que, joguei a garrafinha ali, quebrou, mas só uma vez. Eu não tem grande importância, grande significação ter feito isso. A gente minimiza. A gente torna isso de menos importância e a gente se dá um direito de burlar a regra de boa conduta e a lei. E isso entra na perversão da personalidade, é um traço perverso. É verdade, a gente tem muito o que mudar, muito o que se enxergar, né? As medidas, Autoconhecer-se. ao se autoconhecer. No Evangelho também, lá nas orações, lá naquelas momentos das preces, lá tem a prece por momento que você tem que tomar uma decisão, né? Ele apresenta 3 passos, não me lembro direitinho os 3 passos, mas um deles diz assim, para a gente se colocar no lugar do outro, né? Se alguém fizesse isso com você, como é que você se sentiria? Se o que você vai fazer traz prejuízo para alguém, né? Então, no momento de decisão, o que você tem que fazer? Tem três condições, eu não me recordo direitinho quais elas, mas é muito esclarecedor e vem junto com essa questão, né, que o Santo Agostinho coloca aqui para nós. Muito interessante, né? Que é já a recomendação de Jesus e que não era novidade.
Mas Jesus, quando colocou na boca de Jesus, consagrou muito, né? Sim. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porque esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Sou mais E Deus sincero. muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então é a hora daquilo que eu disse antes. Às vezes nós não dizemos uma coisa para o nosso companheiro, uma coisa que nós vemos, porque nós achamos até pouco caridoso dizer. Mas um inimigo nosso pode dizer. E aí ele está dizendo, ó, aproveita a hora que esse inimigo fala de você para dar uma autoanalisada, ver se não tem muito de verdade naquilo que ele está falando. Perscrute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta dos lucros será mais avultada do que a das perdas, né? A conta destes será maior do que daqueles. É, Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ele está falando despertar na outra vida porque antes ele disse assim: se você fosse chamado hoje, você teria alguma coisa? Teria alguma... Será que você estaria de boa para ir? Ah, nossa, eu tô tão bem. É. Pesado esses raciocínios, mas eu acho que são as partes mais provocativas que tem para aquelas pessoas que não gostam de olhar muito para si, né? Que querem viver tranquilamente, viver sem se questionar, sem se incomodar muito, sem esquentar a cabeça, né? Como se diz tanto, para que esquentar a cabeça com tanta coisa? Vamos levar a vida. E levar a vida é não fazer nada disso aí, né? Muitas vezes. é, isso mesmo. Aí eu falo assim, porque se você não melhorar, você vai cair no umbral. E a pessoa responde, fala, não, mas o umbral até não é muito ruim, não, é bom a gente ir para lá mesmo. Eu, por exemplo, gostaria de ir para o umbral. Lá vou encontrar meus amigos, vou encontrar o João, vou encontrar o Dilon, que ainda vai ser melhor do que eu. O problema é se eu encontrar o Orlando lá. Hã? O problema é se eu encontrar o Orlando lá trabalhando e eu for lá para purgar. Aí eu vou lá, puxa, o Orlando tá ali trabalhando, já eu tô aqui me lascando. Vocês dois são melhor do que eu 10 vezes. Opa, vamos fazer uma boa comparação entre nós agora. Nosso tempo está acabando. Acho que os próximos quadros fica para. Acho que tem mais um quadro só, pelo jeito, desse texto, mas ele é um pouquinho longo ainda. É 7 quadros, né? Aí está no 5, Vamos deixar os 6 e 5, 7. 6, não, Tem mais dois? Tem mais dois, Tem mais 6 e dois, né? 7. Uhum. São dois parágrafos. o João tá doido para assistir o futebol. Não, mas 8 e meia. Nossa, Ainda está eu faltando um quase que não tempinho. vim, quase que eu não vim para o estudo. Ainda está faltando um tempinho, dá tempo ainda. A prece que eu falei sobre essa questão é no capítulo 6 do Evangelho para pedir um conselho. Aí dá três questões aqui, ó.
Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? E terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Ela é bem. São três perguntinhas assim, bem curtinhas, mas que abrange toda a questão, né? Da minha ação. Antes de uma ação, né? Eu interrogar minha consciência. Por tua conta, Orlando. Vou pedir para o João fazer a prece para nós. Que bom, né? Que bom a gente conseguir manter essas lives. E mesmo sendo assuntos que a gente já viu algumas vezes ou ouviu alguém mencionar, como a gente percebe que é rico a gente insistir em meditar sobre isso, buscar maior compreensão. E aí, com certeza, nisso aí tem o dedinho, né, dos nossos benfeitores, nos intuindo, nos inspirando aí as melhores compreensões. E isso é um motivo de muita alegria, de muita gratidão. Então, dizemos muito obrigado ao mundo espiritual superior a nós. Eu acho que começa aí pelo nosso anjo da guarda, que já é superior a nós. Muita gratidão. Gratidão também a vocês que estão encarnados, porque só é possível a reunião porque nós participamos, né? Nós estamos nela e nós mantemos firme com a certeza de que vamos continuar mantendo a reunião. A gratidão e que o Pai Celestial, que os nossos amigos espirituais que também caminham buscando a evolução, buscando a melhora, buscando o crescimento, sejamos todos agraciados, sejamos todos abençoados com as dádivas divinas nos próximos dias, na sequência da nossa vida, para que tudo isso que a gente está buscando se torne base sólida do nosso futuro. Tenhamos uma excelente continuação até o final dessa semana e até a próxima live nossa. Que assim seja.